estava com AIDS. Mas como que um garoto com 12 anos de idade... 12 anos, quer dizer, garoto mesmo, como né? que ele foi pegar AIDS daquela idade? Aí nós descobrimos que o garoto tinha hemofilia. Hemofilia é aquela doença que a coagulação está alterada e que precisa ser dado de tempos em tempos um concentrado... Uma bolsa de sangue. Uma bolsa de sangue ou um concentrado daquele fator que o paciente não tem. Assim, mais popularmente, precisa de transfusão de sangue. Transfusão é uma maneira. Mas já naquela época existia na Suíça o concentrado... Que é só plasma, só uma parte do sangue, era preparado assim, exatamente. E nós acabamos descobrindo que ele pegou AIDS assim, e mais tarde apareceu na mídia a informação de que muitos laboratórios obtinham plasma mais barato da África, que foi onde provavelmente começou a doença. Então, nós temos na África países inteirinhos. Eu fui visitar 95% da população contaminada. Quase não tem ninguém. Pois é. Que não tem. O Sucanga é um desses, então é uma loucura isso. Então nós começamos a ver que realmente não era doença gay, por esse exemplo. Depois nós tivemos também um outro paciente que entrou com problema respiratório, ele era heterossexual. Claro que muitos pacientes tinham essa doença. Eu conto alguns exemplos disso porque a gente vê os conflitos de conceitos, de luta, até onde se deve ir, até onde não se deve ir. Às vezes, o maior problema deixa de ser enfermidade para ser a causa da enfermidade? Às vezes sim. Às vezes existe, por exemplo, nesse caso que nós estamos falando, numa das situações, por incrível que pareça, os pais de um rapaz, os pais aristocratas de um rapaz que estava internado com este diagnóstico, e ele já tinha sido praticamente execrado da família, os pais não viam a hora do paciente morrer, falecer. Ah, não, doutor. Às vezes acontece isso, e eu conto muito bem essa história, o que aconteceu no fim. Mas são situações, na hora que a gente acha que já aprendeu tudo, vem mais um exemplo de alguma coisa que mostra que a gente não sabe nada. Que surpreende, que a gente está aprendendo e sempre aprendendo. E tem outras situações. Eu tenho aqui um outro caso de um paciente que teve que operar o coração. Ele era um jogador de futebol e naquela época a gente tinha Não foi aquele que teve um ataque no campo? Não, não foi aquele, não. Não foi aquele, não. Doutor Elias, que loucura aquilo ali, né? Pois é. E ele teve que operar o coração. Naquela época se pedia para a família trazer os conhecidos. E um dos que acabaram fornecendo sangue para transfusão, na verdade ele morreu alguns anos depois com diagnóstico de câncer do estômago. E não era câncer do estômago. Era AIDS e ele tinha dado sangue. Eu estou contando alguns exemplos. Eu tenho muitos exemplos. Eu já escrevi e já publiquei há uns 6 anos atrás um livrinho só de histórias. Memórias agudas e crônicas de uma UTI. Tem 15 histórias. Olha aí, olha aí. Tem 15 histórias. E tem todos os tipos de histórias que a gente pode imaginar, porque a vida acontece lá. Lá é um mundo dentro desse outro mundo. Olha, eu quero recomendar o livro do Dr. Elias, que estará sendo lançado agora dia 30, né, doutor Elias? Dia quinta-feira. Nós mudamos, dia 1º. Dia 1º, né, quinta-feira. De julho. É isso. E com uma tarde de autógrafos, né? Um coquetel, e vai ser lançado na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura, que já é um lugar tradicional, né? Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, e você pode passar a conhecer Dr. Elias, conhecer muito das histórias. Agora, o mais assim interessante e enriquecedor é que às vezes você acha que você é a única pessoa que está passando por uma situação dessa, ou que está sentindo alguma coisa dessa forma, e não é. E aqui nesse livro você vai poder ter um esclarecimento de como lidar com seus sentimentos e também como lidar com as situações adversas
que você está passando. Então, a vida por um fio, a vida por inteiro, vale a pena ter, ler, e eu tenho certeza que vai te acrescentar demais, dentre os outros livros que o Dr. Elias lançou, nessa sensibilidade e nessa experiência inteira que ele tem, não de computador, mas de vida prática, de consultório, de UTI, de convivência com os pacientes e com os familiares desses pacientes. Dr. Elias, a conversa é muito boa. Eu lamento ter um tempo bem curto. Um último recado para quem hoje passa por uma situação dessa, de UTI, de hospital, seja o caçador ou a caça. Eu acho que a gente nunca pode perder a esperança. Nós temos... É verdade, acontecem coisas. É verdade.